Jesus. Eu acredito, queridos, que todos nós que somos casados de mãos dadas com o nosso cônjuge, nós vamos mais longe, mais alto. Há uma unção diferente para esses. Há uma glória, há uma graça de Deus. Amém? Não é em vão que essa mulher está do seu lado, viu? E não é em vão que esse homem está do seu lado. Não é em vão. Amém, queridos? O pastor tem uma palavra aqui. Pretendo não ser muito demorado, né? Mas eu quero compartilhar com você nessa noite. E eu quero, queridos, que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Essa palavra, irmãos, era para mim ter ministrado no domingo passado na Santa Ceia, mas o Espírito Santo quis que fosse ministrado hoje. E eu entendo o porquê. Eu gostaria que você abrisse. Lucas capítulo 8, do versículo 22 a seguir. Irmãos, hoje nós não temos aqui o data show. Não vai dar para nós projetarmos aqui as passagens, mas Deus proverá esse data show, amém? E vai ser melhor, amém? Vai ser melhor. Você pode ter certeza disso. Vai vir um data show que daí a gente vai usar toda essa tela aqui, ó. Vai ser tremendo. Então eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, tá? Nós vamos ler ali Lucas capítulo 8 e o versículo 22 a seguir. Que nos diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de sossobrar, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Glórias a Jesus. Pai, te damos graças por essa noite. Te louvamos, Pai, pela rica oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Te louvamos pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Pedimos, Pai, nessa noite, fala conosco, ministra ao nosso coração. Sejamos aqui, Pai, alimentados, direcionados pela palavra, pela vontade, pela voz do Senhor. Me coloco aqui, Senhor, à disposição e peço, flui através da minha vida, com sabedoria, com unção, com graça, com revelação, com autoridade e poder. E que a Tua igreja, Pai, nessa noite seja edificada, nutrida pela palavra do Senhor. Nós te damos graças e louvores. Amém. Meus irmãos, esse aqui é um texto muito precioso da parte de Deus, que todos nós conhecemos, que fala a qual os discípulos e o Senhor Jesus enfrentaram. E o Senhor colocou no meu coração aqui alguns pontos importantíssimos para essa noite. Mas para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco, eu gostaria de trazer uma introdução, queridos, até entrarmos nessa passagem, do amor de Deus. Eu e você precisamos estar firmados, alicerçados nesse amor, no amor do Pai por mim e por você, para que diante das adversidades, tempestades e avalanches, eu e você venhamos a permanecer firmes e seguros. A palavra do Senhor, queridos, diz em 1 João, no capítulo de número 4, e o versículo 10, a palavra de Deus diz assim, 1 João, capítulo 4, e o versículo de número 10.
A Bíblia nos diz: nisto consiste o amor. Olha só, irmãos, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse texto está falando para nós: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. O amor consiste primeiramente no amor do Pai por mim e por você. O amor do Pai por mim e por você é uma base. O amor do Pai por mim e por você é um alicerce no qual eu e você devemos estar seguros e firmes. O amor do Pai por mim e por você é um lugar onde eu e você devemos estar com as nossas âncoras ali, ancorados. Nisto consiste o amor. Eu e você não podemos viver uma vida desconfiados deste amor. Porque quando surgem, queridos, as tempestades, nós duvidamos, nós padecemos, nós não conseguimos atravessar quando nós duvidamos do amor do Pai. Mas a palavra está dizendo: nisto consiste o amor, em que Ele amou você primeiro. A palavra também diz lá em Romanos, no capítulo 5, que o Senhor prova o amor dele para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós ainda pecadores. Quando éramos pecadores, o Senhor provou o seu amor por mim e por você. Isso mostra para nós que o seu amor é incondicional. É um amor que não dá para medir. É um amor que não dá para compreender na sua estatura, na sua dimensão. É o amor do Pai por você e por mim em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar deste amor. Nem altura, profundidade, nem anjos, nem principados e potestades, nada, Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, para nós entendermos, irmãos, como uma semana que passamos, uma semana onde nós fomos, como que aquele prensados para que o óleo viesse a fluir. Essa semana nós passamos pelo Getsemane, a prensa do óleo. Como que nós enfrentamos isso? Sabendo que nós somos amados. Sabendo, querido, que em meio à adversidade, a situação tão difícil, nós estamos seguros no amor do Pai. Há um Pai, há um Abba, um amigo fiel que está conosco ali nesses momentos. E nesses momentos a gente descansa e confia no amor dele. Por isso que eu e você não podemos sair desta base. Não podemos sair desse lugar, desse amor. O apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, no capítulo 3, quando ele ora pelos irmãos de Éfeso, que eles deveriam estar alicerçados e arraigados no amor de Cristo. Olha só, alicerçados e arraigados. Que a sua vida esteja alicerçada como um prédio que antes de subir, ele tem que descer com o seu alicerce. Com uma árvore, antes dela crescer e florescer, as raízes estão lá debaixo, nas profundezas da terra. Assim deve ser a minha vida e a sua no amor de Cristo Jesus. Quando nós estamos seguros nesse amor, nós passamos por momentos como esse e confiamos na fidelidade do Pai. Nós conseguimos descansar no amor do Pai. Esse texto, meus irmãos, que nós lemos, a palavra do Senhor diz que num determinado momento, o Senhor Jesus disse: passemos. Versículo 22 do capítulo 8 de Lucas,
onde Jesus acalma a tempestade. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partimos. Preste atenção aqui no pastor. Eles entraram no barco, meus irmãos. Eles entraram no barco, e quem foi que falou? Quem foi que falou? Partimos para o outro lado da margem. Quem foi? Jesus falou. Não foi os discípulos que estavam no barco e falaram para Jesus: mestre, partimos para o outro lado. Não, foi Jesus que entrou no barco com os seus discípulos e disse: passemos. Jesus está dando a direção. Eu quero que você entenda nessa noite que essa direção não está partindo de um pastor, não está partindo de um líder, não está partindo, querido, de fulano ou ciclano, não. Jesus está falando: passemos para o outro lado do margem. Ele que está falando. Cabe a nós se nós vamos obedecer o mestre ou não. É a palavra dele. Quando nós vemos muitas vezes situações como essas acontecerem na palavra de Deus. Quando a multiplicação, um vai para um lado, o outro vai às vezes para um outro lado. O importante, queridos, é a voz de Jesus direcionando. O mais importante de tudo isso é saber que o Espírito Santo, que Jesus Cristo está falando, não é o que o nosso coração, não é o que o nosso achismo, não é o que, queridos, o que as circunstâncias muitas vezes falam ao contrário, porque nós não somos governados pelo que nós vemos, nós somos governados pela palavra de Deus. Nós somos governados, nós vivemos pela fé. O que Jesus fala é mais importante das situações e circunstâncias ao nosso redor. Se Jesus está falando, nós vamos obedecer, ainda que as circunstâncias ao nosso redor dizem não. Ainda que as circunstâncias ao nosso redor vão ser afetadas de uma forma que vai gerar tristeza, não importa, o que importa é o que Jesus falou. E ele falou: passemos para o outro lado. Esse é o lugar que eu e você devemos estar. Esse é o lugar que eu e você devemos estar. Eu acredito que Jesus falou para todos nós aqui, passemos para o outro lado da margem. Ele falou. E esse é o lugar que nós devemos estar. Na vontade, na palavra e na direção do Mestre. O Mestre disse, está dito. O Mestre falou, está falado. Nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer, custe o que nos custar. Venha o que vier, nós vamos obedecer a direção do Mestre. Só que quando Jesus ele fala para eles assim, passemos para o outro lado. Jesus estava dando a direção. O que aconteceu logo em seguida? O texto diz o quê? Navegando eles. O texto diz ali, navegando eles. O que isso significa, pastor? Que quando Jesus diz passemos para o outro lado, eu e você devemos depender de Jesus. Nessa travessia, querido, nesse rumo agora, nessa trajetória, a minha e a sua vida deve estar em total dependência de Jesus. Os discípulos ouviram do mestre: passemos para o outro lado. Mas eles tomaram a dianteira. Eles tomaram a frente. O mestre falou: passemos. Agora, de certo, Pedro já veio lá
com o remo, já veio o apóstolo João, já veio ali Tiago, eles já tomaram a dianteira, porque eles eram pescadores, eles eram homens que conheciam do mar, da pesca, da maré, da lua, e eles não dependeram do mestre. O que Jesus está falando para nós aqui nessa noite, Ele deu uma direção para nós. Agora Ele está falando assim: eu quero que vocês dependam de mim. Eu quero que vocês confiem em mim, porque eu é que vou fazer. Não é o pastor, não é o fulano, não é a liderança, não, é Jesus. Não é para nós navegarmos, é para Cristo conceder a graça e nós estaremos com Ele. Ele vai tomar a dianteira desse barco e vai conduzir. Não é os discípulos, não é os irmãos, é Jesus. Eu imagino que quando eles tomaram a frente, a dianteira ali, quando eles tomaram a frente, eu creio que o Senhor Jesus olhou, sobrou nada para mim fazer, vou tirar um cochilo então, vou tirar um ronco aqui, porque Pedro tomou a frente lá, Tiago, João, não sobrou nada para mim, vou dormir, né? Jesus pegou lá de certo um travesseiro da época lá, um pedaço de pau, sei lá, e Jesus foi dormir, irmãos, porque não tinha nada para Jesus. Os discípulos já estavam fazendo tudo, estava tudo dominado já estava tudo certo, Pedro, tudo, e Jesus foi dormir. E você lê que Jesus dormiu, porque navegando eles, não é para eles navegar, é para Cristo direcionar. Cristo deu a direção, Ele vai fazer. Eles não esperaram, mestre, e agora, mestre, como é que a gente vai fazer? Não, Jesus estava ensinando uma lição para eles, e está ensinando uma lição para nós aqui. A obra é realizada com perfeição, com excelência, quando Cristo está à frente. Quando a igreja de Cristo depende de Cristo. Quando a igreja não diz assim: eu sei fazer, isso aí eu já domino, isso aí é tranquilo, Jesus, nem se preocupa. Não. Quando a igreja reconhece que nem Laodiceia, que Jesus falou para aquela igreja: vocês precisam reconhecer que vocês são cegos, pobres, nus, miseráveis, e depender de mim para tudo. O Senhor está falando conosco aqui: dependa de mim, descanse em mim, confia em mim. Nesse novo tempo não é para vocês navegar, é para vocês depender, confiar e avançar, porque eu vou com vocês, eu sou com vocês. Então, queridos, que isso seja desconstruído na sua vida nessa noite. Não é para você navegar, é para você permitir Cristo te conduzir. Tu vai navegar no colo dele, na dependência dele, no controle dele, no governo dele. Entendendo, Pai, que se tu não fizer, não vai ser feito. Não é estratégia, irmãos. Pode fazer estratégia. Tá cheio de pastores frustrados, porque a estratégia daqui caminha outro mês, é uma outra estratégia de lá, é navegando eles estão navegando até agora, achando uma metodologia para que a igreja venha se encher. E Jesus está lá dormindo, porque não é para eles navegar, é para Jesus navegar. A estratégia tem que nascer no céu, no coração de Deus, não na terra, no coração do homem. Se Jesus falar, daí a gente faz. Se Jesus operar, daí a gente crê e recebe. Agora, se Ele não falar, não adianta, meus irmãos. É tempo de você entregar a direção nas mãos de Jesus, porque Ele falou: passemos para o outro lado. O terceiro ponto, queridos, que eu extraio aqui dessa passagem, é que Jesus estava dormindo naquele barco. Jesus, ele estava ali dormindo, e os discípulos agora, eles estavam todos temerosos, em pânico e com medo, por causa da tempestade que se levantou naquele momento. Você vê os discípulos em choque.
vamos morrer, vamos perecer. E eles preocupados, imagina a cena, irmãos. Pensa na cena, no meio do mar, no meio daquele lugar, sem luz, aquilo escuro. O céu sendo rasgado por raios, o vento forte, a água entrando no barco. O desespero dos discípulos, o desespero dos apóstolos. E Jesus dormindo, isso é uma revelação, ô sono abençoado. Pensa no sono de Jesus, um sono de Deus. O que eu quero falar para você, que Jesus, Ele está presente do início ao fim da nossa trajetória aqui na face dessa terra. O Senhor não vai deixar a sua igreja nenhum dia sequer. O Senhor não vai deixar você. O Senhor não vai abandonar você em nenhum momento da sua vida. Mas eu e você precisamos desenvolver a consciência da presença. Repita comigo, consciência da presença. É algo que nós, a igreja de Cristo, precisamos desenvolver. Quando você está lá no teu sofá, Cristo está lá com você. Quando você está no teu trabalho, Jesus está com você no seu trabalho. Quando você está lá na faculdade ou na escola, Jesus está lá com você. Mas só o que acontece conosco, irmãos? Nós temos uma mentalidade da presença. É algo que está na mente, mas que não desceu para o coração. Mas nós estamos conscientes da presença dele. Achamos que a presença do Senhor se limita a um lugar como esse aqui. Eu venho aqui, adoro a Deus e aqui eu sinto a presença. Eu sinto ainda. Mas quando eu estou lá no meu dia a dia, parece que Cristo está longe. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Cristo está no barco. Cristo está no teu barco. Nesse barco você não está sozinho, Ele está lá. Mas você precisa desenvolver essa mentalidade, esse coração e essa consciência da presença dEle. Desenvolva essa consciência da presença dEle. Pastor, está difícil. Pastor, eu estou provando na minha vida o que esses discípulos estavam passando. Tem sido uma tempestade. Creia que Jesus está ali nesse lugar com você. Creia que Ele está ali com você. Talvez Ele está esperando você se posicionar e desenvolver esse coração da presença dEle. Mas Ele está ali. Ele não estava ausente. Essa passagem está dizendo para nós, Jesus não estava longe desse barco, Ele estava dormindo no barco, mas Ele estava no barco. Ele estava no barco. Meus irmãos, vocês precisam compreender isso. Por mais difícil que esteja acontecendo, por mais situações complexas, complicadas que você esteja vivendo, creia que o Senhor Jesus, Ele está no barco. Ele está com você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Jamais isso vai acontecer, dele desamparar, de Ele abandonar. Senão Ele não seria um amigo fiel. E Ele é um amigo fiel. Jesus é um amigo fiel. Nessa semana, enquanto eu estava lá em casa, teve um dia que eu passei em claro. Eu não dormi, irmãos, eu passei em claro. Eu acho que era umas 6 horas da manhã, eu dei uma cochiladinha e já me acordei, nem dormi. E aquele dia eu estava arrebentado. Quando chegou a tarde, eu fui lá em casa e comecei a orar no corredor. De repente, queridos, teve um derramar. Teve algo impactante naquele corredor. Teve um abraço diferente. Teve uma graça e uma glória. Eu senti do Espírito Santo falando assim, ó: eu sou um amigo fiel. Eu não abandono meus amigos. Eu não deixo meus filhos. Eu estou presente na angústia, na tristeza, na alegria, na saúde, na festa, no pranto. Ele é um amigo fiel.
Então quando apertar o laço, vai para os pés do Pai. Tu vai experimentar que Ele é fiel. Ele é um amigo fiel. Ele vai estar ali, Ele vai te abraçar. Ele vai te beijar. E sabe o que vai acontecer? Tu vai começar a chorar. Porque tu não vai conseguir conter as lágrimas. Sabe o que é isso? É o amor do Pai. É o amor. É o amor dele vindo sobre você, te abraçando, te renovando. E depois que eu passei por aquilo ali, irmãos, eu fui uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Quando a Elida, minha esposa, chegou em casa, eu falei: aquilo ali era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava, era só isso. É saber que Ele está, que Ele é real, que Ele é amigo fiel, que Ele é conosco. Ele vem e te consola, te fortalece, te abraça, te põe de pé. Por isso que Ele é o Deus de toda consolação, diz a palavra. O Pai das misericórdias. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, versículo 5. Ele é um Abba Pai. E depois ali, irmãos, o meu dia foi outro. O meu dia foi diferente. Porque o Pai se fez presente. Ele estava presente. Só estava esperando talvez eu me posicionar. Só estava esperando eu falar: eis-me aqui, Pai. Ir para os seus pés em adoração, em contrição. E assim é com você. Mas Ele sempre esteve. Nessa noite, querido, desenvolva isso no seu coração. Uma consciência da presença de Deus. Uma consciência da presença. Que Ele está nesse barco. Você não está sozinho. Talvez Ele esteja dormindo, esperando você ir lá correndo, acordar Ele: mestre, mestre. Ele vai: opa, eu estou aqui, calma, eu estou aqui. Talvez nesse dia dessa semana Ele estava lá dormindo. E Ele esperou eu ir lá acordar Ele se colocou e já acalmou a tempestade, já renovou minhas forças, já me deu alegria no coração. Está esperando você, naquele dia tão difícil, você ir lá, vai lá e acorda Ele, dá um abraço nele, Ele vai acalmar a tua tempestade, amém? Vai se fazer bonança, irmãos, alegria e paz, porque Ele é um Deus de paz, que enche o nosso coração de paz. E ali os discípulos foram correndo: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acordou: homens de pequena fé, homens de pouca fé, por que duvidaram? Já pensou? Até parece que Jesus ia morrer afogado, ou Jesus ia nadando. Jesus se levantou e acalmou a tempestade, irmãos. Se fez bonança. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E ali se fez bonança, uma calmaria, uma alegria. Eu quero, nesse último ponto, encerrar dizendo para você que esse que está no barco é soberano. Quem está no teu barco é poderoso. Quem está no barco, queridos, tem poder para mudar toda uma situação. Não há barreiras, não há nada que possa impedi-lo. Agindo Ele, quem impedirá, diz a palavra. Ele é soberano. Pastor, é uma enfermidade, pastor, é uma situação na família, pastor, é uma situação, eu não sei. Eu quero declarar para você: quem está no barco é poderoso para acalmar a tempestade. É poderoso. Foi por isso que Jesus falou para eles. Porque se eles soubessem quem estava no barco, ao invés de ficarem lá amedrontados, eles iam dormir junto. Se eles soubessem quem estava no barco, tu acha que eles iam ficar: mestre, vamos morrer? Não. Eles iam ficar de braço cruzado esperando acontecer. Talvez a água ia entrar no barco, ia tocar um pouquinho no corpo de Jesus. Jesus ia se acordar e acalmar. Mas quando eles ficam todos nervosos, aflitos, amedrontados e com medo de morrer,
Jesus entendeu que eles eram homens de pequena fé, porque duvidaram, porque não criam no Messias que estava no barco, o soberano, o Deus encarnado, o Verbo encarnado. Ele está no barco. Conheça Cristo, conheça o soberano, conheça mais e mais do Senhor da sua vida. E situaçõezinhas tão pequenas, queridos, às vezes que abala eu e você, não vão mais abalar, porque você vai saber quem está no barco com você. Isso não vai te abalar, isso não vai te afligir, porque você vai declarar: maior é o que está em mim do que o que está lá fora. Maior é o Senhor na minha e na sua vida. Ele está no barco de alguém aqui? Ele está no barco de alguém aqui? Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele é poderoso. O homem pode dizer algo, mas quando ele diz, acabou. Às vezes a gente espera de um jeito, o Senhor vem e faz de outro, né, irmãos? A gente espera de uma forma, mas Ele vem e faz de outra. E mostra que Ele é poderoso, Ele é fiel. Talvez você esteja esperando de uma forma, mas o Senhor talvez quer fazer de outra para mostrar para você que Ele é soberano, é fiel, é poderoso e te ama e se importa com você. A gente fica articulando na mente, vai ser assim, vai ser assado, vai ser dessa forma, mas muitas vezes não. Mas por fim de tudo, Ele glorifica o seu nome, Ele exalta o seu nome. E Ele mostra a sua fidelidade, o seu amor e o seu poder. Queridos, para nós orarmos aqui nessa noite, entenda isso nessa noite. O Senhor Jesus está falando para nós, passemos para o outro lado do lago. Jesus está esperando que eu e você dependemos dEle para tudo. Confiemos nele de todo o nosso coração e não nos estribamos na nossa sabedoria, como dizem Provérbios, esperando que eu e você fale: Senhor, o que o Senhor quer? Assim que nós vamos fazer. O Senhor está falando para nós desenvolvermos uma consciência da presença dEle a partir de hoje. Uma consciência da presença. De tudo que colocarmos as nossas mãos, os nossos passos ali fora, a gente tem essa consciência: o Pai está aqui presente agora. O Pai está aqui. E Ele quer que creiamos na sua soberania, no seu poder, na sua grandeza, na sua glória. E nada vai nos abalar, nada vai paralisar a sua igreja, nada vai nos impedir de avançarmos mais e mais. Nada. Porque fiel é o que está no barco, fiel é o que está conduzindo esse barco, fiel é esse Deus. Glórias a Jesus, meus irmãos. Você entendeu essa palavra nessa noite?